como se de despedida aos seus discípulos, e foi um momento um pouco particular com os seus discípulos. Mas o capítulo 17, a partir do primeiro verso, está escrito o seguinte nessa palavra: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles te têm guardado a tua palavra. Agora, eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci,
e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meus irmãos, essa oração que eu estava meditando, ouvindo até mesmo a palavra de um pastor, esse texto, meus irmãos, ele penetrou profundamente o meu coração, porque aqui Jesus ensina de fato, num momento particular com os seus discípulos, ensinando de fato como eles deveriam orar. É fato que em Mateus também, capítulo de número 6, no Sermão do Monte, Jesus Cristo diz o seguinte, no verso de número 6, tu porém quando orares, você deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orando ao Pai que está em secreto, e este Pai que vê todas as coisas em secreto também nos recompensará. Mas essa oração especificamente, meus irmãos, registrada no Evangelho de João 17 que nós lemos, ele ensina como nós tivéssemos deixado, ou ele tivesse nos deixado o entendimento que ele abre uma frechinha de um pouco mais da revelação do desejo do Pai para com o ser humano, para que nós, de fato, pudéssemos, irmãos, ouvir as suas orações. Interessante que Jesus estava orando ao Pai, e os discípulos, de uma certa forma, estavam ouvindo essa oração de Jesus Cristo ao Pai. Essa oração, meus irmãos, tem um foro muito íntimo de Jesus conversando com o Pai. O que Jesus revela aqui são coisas profundas, que talvez alguns discípulos não estavam de fato entendendo, mas era uma oração muito íntima com um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E como volta a dizer, Jesus abre um pedacinho, uma frechinha, ele abre para os seus discípulos, para que eles pudessem de fato conhecer ainda mais profundamente a intimidade que o Filho tinha e tem com o Pai. No verso de 1 a 3 que nós lemos, fala que Jesus, falando essas coisas, depois de ter despedido, ele levanta os olhos para o Pai, e ele fala: Pai, está chegando a hora. Que hora é essa? De ele ser crucificado na cruz. Mas ele fala: Senhor, está na hora de fato o Senhor me glorificar como teu filho. E ele fala que esse filho que ele glorificou, conferiu a ele a autoridade. Quando Jesus dispersa os seus discípulos, ele fala aos seus discípulos que toda autoridade lhe foi dada, tanto nos céus como na terra. E é interessante que nesses versos de 1 a 3, ele fala que foi o próprio Deus que concede a vida, e concedeu a vida não apenas a alguns, mas a todos. E quando fala a todos, meus irmãos, não apenas ele menciona aqueles que nasceram antes de ele se encarnar como homem, como também aqueles que nascem no período que ele chega à terra, nasce de sua mãe Maria, concebida pelo Espírito Santo, como também ele está dizendo que dá a vida àqueles que depois de ele assunto aos céus, o mesmo Deus é quem deu a vida. E aqui vai uma mensagem aos abortistas: a vida só pertence de fato a Deus, porque esse texto revela que é Deus que de fato quem dá vida àqueles que nasceram antes da encarnação de Jesus Cristo como homem, como aqueles que estavam juntamente nascendo com Cristo na mesma data ou datas próximas, como também todos aqueles que haveriam de nascer, quer sejam 100, 200 ou milênios antes depois dele ir ao assunto aos céus. Ou seja, é Deus quem dá a vida a todos. E ele revela que não apenas uma vida humana, mas é ele justamente quem deu a vida eterna.
E essa vida eterna, nós mencionamos o que o próprio Deus fez em Gênesis, quando cria o homem, forma o homem, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se torna agora alma vivente. Mas a ideia que Jesus está orando aqui ao Pai, é que essas pessoas, os versos 1 até 3, que eles não apenas nascem de uma mãe concebida num casamento, um matrimônio entre pai e mãe, o filho, melhor dizendo, mas que esses conheçam a Deus, porque o maior propósito de Jesus Cristo é que os homens venham conhecer a Deus. Então o que Jesus está dizendo no verso de 1 a 3, Jesus começa dizendo que Pai, neste momento ele não chama Deus de Deus, chama Deus de Pai, revelando a intimidade que ele tinha como um filho, a esse Pai tão maravilhoso e glorioso. E nesse texto, meus irmãos, ele repete por algumas vezes, ou até mesmo 5 vezes, ele acrescenta que não é apenas um Pai, mas ele é um Pai santo e um Pai justo, como nós podemos ver, tanto nos versos 11, como no verso de número 25. Jesus Cristo está revelando aqui aos discípulos o Pai. Jesus Cristo está compartilhando com os seus discípulos o relacionamento que ele tinha com o Pai. Ele está mostrando que esse relacionamento com o Pai é um relacionamento de santidade e justiça. Ele está mostrando, meus irmãos, que o Pai, nesse relacionamento íntimo, volta a dizer, concede ao Filho autoridade, e não apenas autoridade nesse mundo terreno, mas confere ao próprio Jesus Cristo autoridade sobre a vida eterna, que todos aqueles que confessam Jesus obterão a vida eterna de relacionamento com o Pai. Interessante que Jesus fala que a vida eterna não é apenas obter o privilégio e a honra de ser assistido por vários e vários momentos o Pai, mas ele está dizendo que a vida eterna é uma constante, é uma progressão de conhecimento a respeito de Deus. A vida eterna é conhecer a Deus e a pessoa de Jesus Cristo, a Ele mesmo. E aqui ele não fala, meus irmãos, de mero conhecimento intelectual, como muitos acham, que só apenas conheceremos a Deus pelo intelecto. Porque muitos acham que apenas o conhecimento intelectual é suficiente para dizer, eu sei quem é Deus ou quem é Jesus. É muito mais profundo do que isso. Porque tem pastores que pregavam a palavra e hoje abandonaram a palavra para se igualar ao mundo, a qualquer pessoa que não quer Deus. Então Jesus Cristo está manifestando que o conhecer de Deus é o conhecimento no aprofundamento de relacionamento íntimo, não apenas o conhecer. Eu conheci meu pai, conheci o rosto do meu pai, sei o nome do meu pai, sei a idade de nascimento do meu pai, eu sei quando, o dia que ele veio a óbito, eu sei quem são os pais do meu pai, eu sei, meus irmãos, até mesmo, se pasmem, até o número da identidade do meu pai, mas isso não significa que eu tenho conhecimento a respeito do que ele pensa. Há muitos que se enganam que apenas ter o conhecimento de alguns fatores ou de algumas ações é suficiente, mas como a Bíblia diz, quem de fato conhece a si mesmo? Provérbios até fala que enganoso é o coração do homem. Então Jesus Cristo está mostrando sobre a intimidade, e essa intimidade é a vida eterna. À medida quando vamos nos relacionando profundamente com Deus,
estamos entendendo a respeito do que é ter a vida eterna. E somente aqueles que têm Cristo saberão de fato quem é o Pai. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, senão pelo Filho Jesus Cristo. Não adianta eu dizer que eu obedeço a Deus, sem antes isso não for pela pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E somos íntimos do Pai por causa de Cristo. Temos intimidade com o Pai por causa de Cristo. E é isso justamente que Jesus Cristo, em sua oração, está falando. No verso de número 6, Jesus Cristo diz: manifestei o teu nome aos homens, meu Pai, a esses homens que tu me deste. Jesus Cristo estava manifestando o Pai em todo o tempo. Sempre a preocupação de Jesus Cristo era manifestar o Deus poderoso, o Pai. Era mostrar aos homens que o Pai eterno estava acessível por meio dele. E isso, meus irmãos, me traz uma pergunta: se Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, e nesse texto de 17 de João, que nós lemos que no verso 6, Jesus Cristo fala que Ele manifestou o nome do Pai, Ele manifestou o Pai a todos os homens. A pergunta que eu faço: será que nós também temos manifestado o Pai pelo testemunho e pela palavra? O que nós temos manifestado aos homens? Que evangelho que nós temos manifestado aos homens? Qual é o testemunho deste Pai que nós temos manifestado aos homens? Qual é o pronunciamento que temos dito a esses homens? O que nós temos anunciado em nossa vida, na nossa igreja, no nosso cotidiano? Quem nós temos manifestado? Quem são os homens que nós temos apreciado? Jesus Cristo. O propósito dele, além de dar a salvação, porque esse é o propósito, mas também a manifestar a pessoa do Pai. E isso me preocupa muito, meus irmãos, porque em nossas redes sociais, muitas vezes nós não temos manifestado o Pai em nossas vidas. Nas nossas ações, em casa, trabalho, rua, não temos manifestado o Pai. E não há como manifestar o Pai sem intimidade, sem santidade, sem vida. E Jesus Cristo manifestou os intentos do Pai, porque Ele conhecia e estava com o Pai antes que todas as coisas foram criadas. Então Ele poderia de fato dizer quem é o Pai. No verso 6 ainda fala que Ele manifestou o Pai àqueles que o próprio Deus deu e confiou em suas mãos. Interessante, meus irmãos, que quando Jesus Cristo chama os discípulos para serem de fato exortados, ensinados, corrigidos, para manifestarem o reino de Deus às pessoas. Jesus Cristo não escolhe 12 pessoas para manifestar uma religião. Ele escolhe 12 para manifestar o reino eterno que o Pai lhe concedeu para mostrar ao mundo a respeito da vida eterna. Não é à toa que no Sermão do Monte, voltando, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os discípulos que estavam na responsabilidade de Jesus eram de Deus, eram de Cristo.
foram confiados, meus irmãos, para servirem a Deus, para manifestar a glória do Senhor, e não apenas em momentos específicos, mas em todo o tempo, para que esses discípulos dessem prioridade ao reino, para que esses discípulos, através da intimidade também com Cristo e logo com o Pai, pudessem de fato todos os dias mostrar às pessoas que neste mundo não tem nada mesmo, mais nada para nos dar, mas Cristo tem sempre o que nos dá, e nos deu a coisa mais preciosa: a sua presença, a sua salvação, a sua santificação, e nos mostrou o Pai, e além de enviar o Consolador, o Espírito Santo. Jesus Cristo estava dizendo que aqueles em que o Pai o confiou, foram confiados para que pudessem estar sendo trabalhados para servirem a Deus, para darem prioridade a Deus. E esse é o cuidado que nós devemos ter. No verso 6 ainda, ele manifesta o seguinte: além de o Senhor Deus ter confiado a Jesus, esses discípulos têm guardado a palavra. É isso que ele diz no verso de número 6. O que são discípulos? Discípulos, meus irmãos, são aqueles que de fato entendem e enxergam alguns detalhes a respeito do que é ensinado. Ele segue tudo que lhe é atribuído, ele obedece cada ensinamento que lhe é conferido. Em Lucas capítulo 9, Jesus Cristo disse: se vocês de fato querem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me sigam. Não há como seguir Jesus sem antes ter uma autonegação. Mas a gente vê nos dias de hoje que as pessoas não querem se negar. As pessoas não querem abrir mão do que têm por causa de Cristo, e usam da desculpa, justificam tudo. Não, eu não posso, não tenho tempo, tenho outro compromisso, tenho outras prioridades. Meus irmãos, não esqueçam que os verdadeiros discípulos não têm nenhuma dificuldade da autonegação, não tem dificuldade de tomar para si a responsabilidade do Evangelho, e tem coragem de ser exemplos, de seguir a Cristo em todas as coisas. São os que guardam, praticam a palavra de Deus, são aqueles que receberam a palavra e não justificaram: eu não posso, eu não quero. Mas eles obedeceram fielmente a palavra que chegou até o seu coração, não negaram a Cristo com justificativas, não negaram a Cristo, mas seguem piedosamente todo o ensino do Evangelho, para que o Pai possa sempre em tudo ser glorificado. São esses discípulos que praticam a palavra, e somente esses que verdadeiramente conheceram a Cristo. Porque quem conhece a Cristo, meus irmãos, não pensa duas vezes em deixar tudo por causa do seu chamado. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os mormons, os jovens, quando completam, acho que a idade de 18 anos, não sei se é 16, a sério, eu não lembro, eles dedicam, antes de irem para a faculdade, 2 anos da sua vida para a evangelização do conceito dos mormons. 2 anos. E temos percebido nesses últimos dias que nós temos tido dificuldades de doar apenas 1 mês para Deus. Imagine 2 anos. O Islã, ou os muçulmanos,
são obrigados, dia de criança, a decorarem o Alcorão por completo. E são corrigidos veementemente se erram um verso do Alcorão. Mas nós, com toda essa liberdade, temos dificuldades de fazer uma devocional, nem que seja de um versículo da palavra do Senhor. Os verdadeiros discípulos são aqueles que guardam. E quando Jesus Cristo disse: Senhor, aqueles a qual o Senhor me deu, que tu me confiastes, esses têm guardado a palavra. E menciona isso e me faz uma pergunta para mim mesmo: será que eu estou inserido entre esses que Deus disse: Jesus, lhe confiei o André em suas mãos, porque ele tem guardado a palavra? Será que tanto eu e você podemos dizer que somos esses que o Pai confiou nas mãos de Jesus, o nosso mestre, o nosso cabeça? E Jesus Cristo poderia dizer hoje ao Pai: são esses da igreja congregacional, Senhor, que tu me destes, e eles guardam a tua palavra. Precisamos repensar muitas vezes as nossas ações. No verso de número 11, já estamos partindo para o término, Jesus Cristo faz a seguinte declaração a Deus: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Observem, Jesus menciona que esse a qual o Pai deu, e ele guardou. A petição de um filho ao Pai é o seguinte: Senhor, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um só, assim como eu e o Senhor somos um. Olha a doutrina da unidade da Trindade. É o Filho dizendo: eu e o Senhor somos um. Somos pessoas, mas somos um só. Há identidade entre eu e o Senhor. Há comunhão entre mim e o Senhor, entre eu e o Senhor e o Espírito Santo. Nós somos um só. Ele ora, meus irmãos, revelando a unidade da Trindade. Só que a preocupação de Jesus Cristo não era pedir para que Deus guardasse a unidade entre o Filho Jesus e o Pai Deus, é guardar a unidade entre os seus discípulos. E uma das coisas, meus irmãos, que eu tenho mais aqui falado, os irmãos sabem muito bem disso, é sobre a unidade da igreja. E eu não vou me cansar de falar. E uma das coisas que eu propus no meu coração é combater todo tipo de fofoca, todo tipo de disseminação na igreja, porque isso é do diabo. Uma das coisas, meus irmãos, que eu propus no meu coração é combater todo disse e me disse, porque a Bíblia é muito clara em Provérbios 6, que Deus abomina aquele que cria, que gera, que proporciona a contenda entre os irmãos, porque são isso ações malignas. É Satanás que deseja ver a igreja separada. Satanás quer, meus irmãos, que nós sejamos vários grupinhos separados, interessados individualmente e não pensando no reino. Isso é satânico. Eu não posso pensar de forma individual, eu preciso pensar como igreja. Só que isso, meus irmãos, tem entrado de uma forma veemente no seio da igreja, e muitos têm aceitado até com justificativas. Eu lhe repreendo em nome de Jesus Cristo. Vai se converter, porque no reino de Deus, o crente, o membro, precisa estar unido no corpo, a qual cabeça se chama Jesus Cristo. E esse é o pedido de Jesus. Ora que vivamos unidade. E o exemplo que ele toma aqui é a própria Trindade. Ele não está usando exemplo da unidade entre marido e esposa, entre pai e filhos,
Jesus Cristo não exemplifica aqui uma unidade entre irmãos, entre colegas. Ele usa, meus irmãos, o exemplo mais perfeito, glorioso da unidade: Pai e Filho, e juntamente com o Espírito Santo. Jesus está deixando bem claro o aperfeiçoamento da unidade. E ele diz: é Ele em nós, e nós nele. É Ele na gente, e a gente em Deus. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais comunhão teremos com os nossos irmãos. Porque a verdade é, só poderemos aprender a ter comunhão com Deus quando aprendermos de fato a ter comunhão com Deus. E essa é a minha teoria, tá, meus irmãos? Vou falar igual Paulo: digo eu e não o Senhor. Mas toda pessoa convertida, regenerada, lavada pelo sangue de Jesus, sempre tem a preocupação de manter a unidade entre os irmãos. Estou dizendo isso pelo que eu aprendo na palavra. Por isso, meus irmãos, a orientação que eu tenho dado às diretorias é: tome cuidado com conversas em WhatsApp. Porque tem gente que ama a contentadinha. Tem gente que gosta de polemizar em vez de falar no particular, não, ele coloca lá no grupo para o quê? Para resolver? Não, muitas vezes não é para resolver não, para que haja contenda. Joga gasolina, pega o fósforo, sai e fica lá do lado de fora olhando os outros. Aí, a alma cebosa chega de fininho. Que coisa, né, meu irmão? Para trás, Satanás. Cristo está revelando a intimidade com o Pai, o relacionamento com o Pai. E Ele pede: Senhor, guarda essas pessoas, porque eles precisam estar em nós. Eles precisam estar em Ti, e o Senhor precisa estar neles. E um dos maiores perigos da apostasia nos últimos dias é esse sintoma que temos sentido, essa epidemia, pandemia do descontentamento entre os irmãos, da desunião entre os irmãos, dos levantes que são feitos nas escondidas, nos paralelos, nas conversinhas. Meus irmãos, se de fato dizemos que somos de Cristo, se de fato dizemos que somos convertidos em Cristo, se de fato dizemos que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, aquele que nos salvou, nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, precisamos urgentemente atentarmos para a unidade do corpo de Cristo. A oração que ele está fazendo, eita Jesus, que se refere à unidade dos homens. Esse alcance da unidade não é provocado através de eventos evangélicos. Louvamos a Deus pela consciência cristã. Apesar que muitos vão ali não para ouvir, vão para arranjar namorada. Apesar que o melhor lugar arranjar namorada é no reino de Deus, né? Esse negócio de o melhor lugar de você conhecer a pessoa de Deus é na igreja, não é fora da igreja não. Mas muitos às vezes não estão nem aí, meu irmão. Vão para lá porque virou um ponto de encontro, virou um momento que não ouvindo a palavra estão do lado do fora conversando. E eu quero chamar a atenção aos nossos irmãos aqui: quando vocês virem para a igreja, não fiquem conversando lá de fora das portas da igreja, entra para dentro da igreja, porque o culto é aqui. Se vimos a casa do Senhor, vimos para prestar um culto ao Senhor, não é para ficar com conversinhos lá de fora não. Se vimos aqui, vimos para ouvir a voz de Deus, para sermos edificados pela voz do Senhor. Se queremos começar, vamos chamar para dentro das casas, chama um dia para o café, vai pagar uma pizza, como eu amo falar, vai lá no irmão Márcio, que faz uma pizza maravilhosa. Meu irmão Márcio, dá uma pizza aí para a gente fazer a comunhão. Tem momentos para isso. Então não são os eventos evangélicos que são os acionistas da unidade. Não é
a unidade de fato provocada por causa de amor, apesar que ele contribui, ou as afinidades. Mas a unidade do corpo de Cristo se faz primeiramente na regeneração que essa pessoa tem em Cristo. Quando a pessoa é impactada, é cheia do Espírito Santo, a unidade é provocada por esses interesses. E aonde que nós entendemos que aquele que é o nosso cabeça, que dá ordens a este corpo, e pelo seu Espírito Santo dá ordem aos dons para a edificação da igreja, que separa ministérios, pastores, evangelistas, doutores e mestres, para que a igreja seja edificada. Somente de fato na intimidade em Cristo e na pessoa do Pai que podemos de fato ter a unidade, porque podemos estar reunidos na igreja, mas muitas vezes estamos dissipados na questão de unidade. E por fim, meus irmãos, essa oração nos ensina também, versos 14 a 19, estão com a Bíblia aberta? Jesus fala: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus fala: não peço, meu Pai, que os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor que os guarde do mal. Eles não são do mundo, meu Pai, como também eu não sou, disse Jesus. Por isso, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. E a favor deles, Senhor, meu Pai, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam edificados na palavra. Em primeiro lugar, Jesus está oferecendo a palavra de Deus e nada mais do que isso. Jesus, meus irmãos, não para distrações, não há maneiras de suavizar o evangelho do reino. No evangelho verdadeiro, não há entretenimentos. Essa música, a dança, teatro, jantares, nada dessas coisas são suficientes a não ser a palavra de Deus para preencher a alma do homem. Jesus Cristo está mostrando que na oração, na intimidade com Deus, na santificação, não existe negociação, não se negocia a santidade. Não é negociado, mesmo que as mulheres sejam prendadas, mesmo que os jovens sejam universitários, mesmo que os homens sejam estabelecidos de forma altíssima, nada disso pode, meus irmãos, nos garantir santidade, a não ser a própria palavra de Cristo e o exercício dela. Escuta o que eu vou dizer: Jesus Cristo não tem parte com o sistema deste mundo. Não é à toa que o apóstolo João escreveu na sua carta: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O evangelho é muito sério, e todas as coisas que são citadas, tudo aquilo, meus irmãos, que nós desejamos carnalmente, muitas vezes são produções da carne, do pecado. E ele fala que precisamos santificarmos na verdade. Não se santifica, meus irmãos, apenas sentando no banco, não se santifica apenas levantando as mãos, não se santifica apenas lendo a Bíblia como uma leitura cotidiana. A nossa vida é santificada quando exercemos de fato a palavra, quando essa palavra move em nossos corações, porque ela tem poder para isso, quando de fato obedeço a Deus em cada detalhe da sua santa escritura, quando eu sei que estou neste mundo, mas não pertenço a este mundo, como disse Márcio Daniel, tenho cidadania brasileira, mas a verdade é que a minha cidadania patenteada, de fato assinada, é celestial, e para entrar no céu precisa ter santidade. A prática da verdade da palavra de fato nos santifica, não apenas a leitura, mas a prática da palavra.
Não é o conhecimento da teologia que nos santifica, é o conhecimento de fato daquilo que a teologia boa, bíblica, nos ensina para praticarmos. Não é cantando às vezes que nós somos santificados, é quando as palavras que nós cantamos a Deus, os desafios da palavra são exercidos na nossa vida, aí sim nós nos santificamos. Hebreu nos fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Por isso que ele disse: Senhor, tu me enviaste ao mundo, verso 18, e eu enviei também essas pessoas. Você sabe por que nós estamos neste mundo? Porque foi Jesus Cristo que nos enviou. Para quê? Para desfrutarmos dos prazeres apenas? Para ficarmos como os judeus em Êxodo capítulo de número 1, que se acostumaram com o Egito, e a Bíblia fala que os judeus prosperaram no Egito, se acomodaram na sua prosperidade. É isso? Não. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E não fique triste se alguém te odeia, porque você não é deste mundo. Não fique triste porque você não está na rodinha da universidade, você não é considerado o cara. Não fique se o mundo te odiar, porque é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As leis têm se levantado porque eles odeiam o cristianismo. Mas você acha, meu irmão, que eu vou ficar com a síndrome da baixa autoestima? Oh, meu Deus, eu fui rejeitado pelo mundo. E aí, e daí? O importante é sermos aceitos por Deus. Seremos rejeitados, odiados, mas o Senhor diz, Jesus Cristo, em Mateus 5: bem-aventurados sois quando injuriados fordes, quando caluniados vocês forem. Vocês têm sim o reino de Deus ao seu dispor. Aleluia! Ele nos enviou a este mundo não para praticarmos as coisas deste mundo. Estamos aqui para mostrar e revelar o Pai. E esse é o pedido. Versos 24 ao 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles estejam também comigo. Esteja comigo aquele que o Senhor me deu, para que essas pessoas que estão comigo possam ver a minha glória. Glória, no verso que ele diz aqui, glória que não foi conferida pelos poderes, porque se nós dependêssemos da política para dar glória a Jesus, ficaríamos estreitamente, meus irmãos, angustiados. Todo mundo pede paz para a Ucrânia, pede para a guerra se cesse. Só vai ter um dia que a Ucrânia e a Rússia entender: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles vejam a glória que o Senhor me deu. Porque Jesus fala: Senhor, tu me amastes antes da fundação de todas as coisas. Antes que tudo fosse criado, Deus já amava. E ele fala: Pai justo, o mundo não te conheceu, ou não tem o desejo de conhecer-te. Mas Jesus fala: mas eu, porém, eu te conheço, Deus. Eu sei quem tu és. Eu estava contigo quando formava os céus e a terra. Eu estava contigo quando os anjos estavam sendo criados pelo nosso poder. Eu sim, eu te conheço. E também compreenderam que tu me enviaste. E essas pessoas eu fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer mais ainda, a fim que o amor, verso de número 26, com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus finaliza essa oração revelando a sua vontade. Pai, o meu desejo é que eles
saibam que a forma como tu me amaste, eles também conhecem o teu amor. Eu quero que eles amem o Senhor, eu quero que o Senhor os ame. E essa oração é feita, meus irmãos, e é consumada na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o último desejo, Jesus, é que eu também esteja na cada um da vida deles. O desejo de Jesus é que Ele esteja na sua vida e que você esteja nele. O desejo de Jesus é estar em sua vida e na vida de todos os perdidos, porque aonde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos. E o fator não é a questão geográfica apenas. Ele está dizendo, e é claro, Jesus como onipresente está em todos os lugares. Ele quer que Ele esteja na sua vida, no trabalho, na sua casa, não apenas na igreja, no momento de oração, mas em todos os lugares. E principalmente, a palavra só diz que Ele foi para junto do Pai, está à destra de Deus, e é lá também que Ele quer que nós estejamos, porque aonde quer que eu esteja, eu quero que também eles estejam. E você sabe por que eu quero ir para o céu? Não é porque lá tem ruas de ouro, não. Não é porque tem rubis, diamantes. Eu quero estar lá, meus irmãos, porque eu sempre falo aqui, pensa no desejo que eu tenho de ver Deus face a face, conversar com Jesus Cristo como os irmãos estão me vendo, chegar para o Espírito Santo e falar assim: ei, Espírito Santo, está tudo bem contigo? Meus irmãos, tem coisa mais gloriosa do que isso? Então, meus irmãos, busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E o que está acontecendo é o final de todas as coisas, sim. Mas essas coisas que estão acontecendo deve ser segurança para aqueles que esperam a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não me atormento mais com essas coisas. Sabe por quê? Porque cada vez que a coisa vai acontecendo, eu vou pensar: meu Deus, o Senhor está para enviar Jesus Cristo, Ele está chegando. Quando a gente vê rumores, doenças, pestes, eu vejo assim, é o Senhor dizendo: estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Eu fico às vezes aflito por aqueles que morrem sem Jesus, que estão presenciando ruínas, mas o meu coração ao mesmo tempo, meus irmãos, é um misto, né? De alegria e tristeza por aqueles que morrem sem Jesus, mas uma alegria sabendo: eita, a palavra está se cumprindo, cada detalhe, cada vírgula, cada reticência, cada acento está se cumprindo da palavra. Ele está voltando, e aonde quer que Ele esteja, eu também quero estar, e eu tenho certeza que você também quer estar. Santifiquemos a nossa vida. Senhor, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, porque de fato, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, Te louvamos pelo Teu imenso, poderoso amor. Pedimos, o Senhor, tenha misericórdia de nós, dá-nos certeza, convicção na Tua palavra, para que possamos viver de fato, Senhor, a forma digna que o Teu Evangelho nos ensina. Queremos, ó Deus, viver de fato a fé evangélica. Queremos viver de fato o Teu reino. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Usamos a roupa do mundo, usamos a comida que neste mundo é produzido, mas a verdade é, Senhor, que nós estamos aqui eternamente. Queremos o Senhor, queremos estar onde Tu estás, na destra, assentado. Queremos estar, Senhor, justamente contigo, olhando para o Pai, ouvindo o Pai, olhando para o Teu rosto, vendo o Senhor, presenciando os anjos cantando, os serafins adorando, os querubins, ó Deus, exaltando. Queremos, ó Deus, a Tua igreja reunida em um corpo incorruptível, aonde presenciaremos apenas a glória, a majestade, o poder, algo sublime, que mesmo, Pai, Paulo tendo essa sensação de estar arrebatado,
e foi arrebatado e viu coisas que não poderia falar. Senhor, desejamos o céu, desejamos a tua glória, desejamos o Senhor. É por isso que nós oramos e rogamos, firma os nossos passos para todo sempre. Amém.